Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que a galera aí possa ter passado um bom final de semana. Um final de semana um tanto quanto frustrante por causa do adiamento da prova aí do vestibular. Sei que muita gente está bem empolgada para fazer a prova nesse final de semana, mas faz parte. Estamos vivendo um momento delicado e que tudo isso seja para nossa preservação, para o nosso cuidado, né? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês esteja bem também, e que a gente possa continuar estudando, que é o que nos resta, né? Não deixemos de estudar porque o momento é de crise. Como disse C.S. Lewis, a humanidade é uma constante crise. E momentos como esse servem apenas para a gente não esconder mais esta crise, pois os picos de crise servem para não disfarçar mais aquilo que sempre existe entre nós: dificuldade, sofrimento e dor. Mas é óbvio que o momento agora é maior, a gente precisa se fortalecer, mas não pode parar de estudar. Até porque foram nos momentos de maiores dificuldades da história que surgiram as principais invenções, grandes descobertas de curas para doenças, obras literárias, filosóficas e assim por diante. Então, foram nos momentos de crise aguda, tá? Esses marcos de crise que a gente pode se desenvolver como seres humanos. Então, que a gente tem essa oportunidade também. Não pare de estudar. Bom, viajei já de cara, mas é isso. Não é bem uma viagem, é até uma coisa real. Eu quero trazer para vocês aqui um tópico que pode cair na prova da UFPR, e não só na prova da UFPR, como em outros concursos, em outros vestibulares e assim por diante, que é um tema que vai bater com certeza nesse ano, nos próximos anos aí nas provas, que é a questão do encontro entre os indígenas e os europeus. Até porque uma das principais causas de mortalidade entre as populações indígenas, como vocês bem sabem, foram as doenças trazidas pelos europeus. Então, esse tema, encontro europeus, tá, e indígenas, pode cair e pode cair bastante na prova da federal. Então, eu peço que vocês prestem um pouco atenção de alguns conceitos e alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês que podem ser cobrados lá. Muito bem, eu não vou falar da história de cada população, de cada tribo indígena, de cada civilização indígena, astecas, incas e maias, de uma forma mais aprofundada, mas tratar mais algumas coisas relacionadas ao encontro, algumas coisas bem específicas. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o seguinte: por que indígenas? Bom, a palavra indígena ou índio são termos genéricos, tá? Que foram utilizados pelos europeus, tá? Para jogar todos os povos que viviam na América como sendo uma coisa só, praticamente, tá? Lembrem vocês, lá do período das grandes navegações, que quando Portugal e Espanha estavam disputando a hegemonia das rotas comerciais entre a Europa e as Índias, os portugueses estavam tentando contornar, inclusive, fazer o périplo africano, contornar a África para chegar nas Índias. Os espanhóis também se lançaram aos mares um pouco depois, tá? E uma das grandes expedições organizadas pela coroa espanhola, ou melhor, patrocinadas pela coroa espanhola, foi a expedição de Cristóvão Colombo, que era genovês, portanto, italiano, mas comandaria a serviço da Espanha uma grande expedição, que, na opinião de Colombo, navegando sentido ocidente, contornaria o planeta Terra, faria todo o círculo terrestre e chegaria, por assim dizer, não sei se seria essa expressão círculo, enfim, sei lá, o círculo terrestre, e chegaria nas Índias. Então ele acreditava que navegando rumo ao ocidente, ele conseguiria contornar o planeta e chegar nas Índias. Quando eu falo Índias, eu estou falando das regiões orientais, ali aonde hoje corresponde a Índia e, enfim, países ali ao redor. Eles chamavam todas aquelas regiões de Índias Orientais. Bom, por esse motivo, quando Cristóvão Colombo, navegando depois de 3 meses, quase 3 meses de viagem, e ele acreditava que ele ia chegar aqui nas Américas,
nas Américas, perdão, ele ia chegar nas Índias em torno de, por volta de 2 semanas seriam suficiente. Levaram-se meses e ele chegou não na Ásia, mas em ilhas aqui na América Central, ok? Onde hoje é o Caribe, por assim dizer, essas ilhas aqui da América Central. Chegando nessas Índias aqui, ele encontrou algumas populações indígenas, até de tribos menores. Lembrando que Cristóvão Colombo não chegou no México, ele não chegou a conhecer outras regiões da América, mas apenas essa região aqui. E ele, evidentemente, junto com aqueles que estavam com ele, acreditaram no primeiro momento terem chegado nas Índias, acreditaram ter contornado o planeta. Por esse motivo, todos foram chamados de índios ou indígenas. Então, os caraíbas e todas as demais tribos que viviam na região, eles não foram chamados pelos nomes dos quais eles se auto-identificavam, mas simplesmente colocaram todos eles, tá? No mesmo pacote, no mesmo balaio, como se fosse a mesma coisa, o que é um grande equívoco. Basta nós observarmos que, vejam só, nós temos nesse mapa aqui, esse mapa apenas corresponde aos troncos linguísticos, certo? Os principais troncos linguísticos falados entre os povos americanos, apenas os troncos linguísticos. Dentro de cada um desses troncos linguísticos, esses grandes troncos linguísticos, existem diversas, centenas de tribos de indígenas com os seus próprios nomes, com suas próprias culturas, com suas próprias manifestações religiosas. Havia, por assim dizer, então, uma gama enorme de diferenças também entre eles. Embora existissem semelhanças, havia também muitas diferenças, tá? Que no primeiro momento não foram identificadas pelos europeus. Então, os indígenas não eram uma coisa só, tá? Como muita gente pensa. Por exemplo, no Brasil, os dois maiores troncos linguísticos, sem dúvida alguma, são o tronco Tupi-Guarani, que aqui no Brasil está representado com essa cor mais lilás, por assim dizer, e o tronco G, tá? Vejam vocês que os Tupis-Guaranis, sobretudo aqui na região do litoral brasileiro, parte da Amazônia, sul do Brasil, tá? Passando para outros países da América do Sul também. Dentro dos Tupis-Guaranis, por exemplo, nós tínhamos aqui os Tupiniquins, que foi o grupo do qual Cristóvão Colombo, meu Deus, o grupo do qual Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, enfim, a primeira expedição portuguesa que chegou no Brasil para a conquista do nosso território, acabou se deparando. Então foram os Tupiniquins, mas também havia os Tupinambás, havia muitos outros grupos de matriz Tupi-Guarani, por assim dizer. Bom, e daí várias outras tribos também de tradição G e assim por diante. Em outras partes da América, nós podemos citar outros povos importantes, como as grandes civilizações, né? Os astecas no México, os maias na região da Península de Yucatán, onde hoje corresponde, por exemplo, Guatemala, Honduras, outros países ali, ok? E na América do Sul, a partir do Peru, mas passando por vários países atuais da América do Sul aqui, o maior império em extensão territorial, que foi o Império Inca, que se estendeu por grande parte da região dos Andes, tá? Por isso é considerada também uma civilização andina aqui na América do Sul. Essas foram as 3 grandes civilizações indígenas. Então, astecas, maias e incas, tá? Os maias, quando os europeus chegaram, eles já tinham, digamos assim, se desorganizado como civilizações. As cidades maias já tinham sido abandonadas, os motivos são diversos até hoje, tá? Os astecas foram dominados e destruídos pelos espanhóis, ok? Liderados por Hernán Cortés, mas veja, isso quase 30 anos depois que Cristóvão Colombo conseguiu chegar nessas ilhas aqui da América Central. Então veja que somente décadas depois os espanhóis conseguiram conquistar o México, provando que essas civilizações não eram uma coisa só. Então aqui, enquanto nessas ilhas haviam pequenas tribos, no México e na Península de Yucatán havia grandes civilizações. Os astecas formaram um grande império e os maias, várias cidades-estados que, embora independentes,
umas das outras, cada uma delas acabava formando uma espécie de reino, por assim dizer, com sua própria liderança, mas uma grande civilização, tá? Então, culturalmente em comum, os maias tinham uma cultura em comum, mas com suas autonomias em cada cidade. Assim como os incas, assim como os astecas, perdão, os incas também formaram um grande império. Então, nós tivemos dois grandes impérios, os astecas e os incas, certo? Grandes cidades-estado formadas pelos maias e em todo o restante da América, diversas tribos, comunidades indígenas que se formaram ao longo de todo o território americano. Muito bem, então isso é muito importante vocês compreenderem, beleza, pessoal? Bom, a Groenlândia aqui, beleza, a Groenlândia pertence politicamente à Dinamarca, mas de qualquer forma, a gente coloca aqui dentro do mesmo pacote porque eram os povos que foram tendo contato com os europeus. Aqui, Bridget fala que todos eles dizem respeito àquilo que nós chamamos de povos pré-colombianos. De certa forma, portanto, povos pré-colombianos, a expressão pré-colombianos é uma expressão mais adequada. Por quê? Povos que viviam aqui antes de Colombo aqui chegar, antes dos europeus colonizarem as Américas. Ou uma outra expressão mais adequada, ameríndios, ou seja, índios da América. Mas observe que, embora mais adequadas, essas expressões aqui também são expressões genéricas, né? Também são expressões genéricas, porque não valorizam as especificidades de cada tribo e de cada povo. Coloca ainda todas essas comunidades, todas essas civilizações indígenas no mesmo pacote. Mas são expressões que vocês podem encontrar aí nos textos que serão cobrados. Muito bem. Algumas das causas das conquistas dos europeus. Por que os europeus conquistaram, até com relativa facilidade, as populações indígenas, né? Como a conquista espanhola no México. Como que Hernán Cortés, tá? Com cerca de 3.000 espanhóis, mais algumas dezenas de milhares de indígenas, conseguiram vencer os astecas. Os astecas que só na capital contavam com uma população de cerca de, no mínimo, 150 mil indígenas. Eu digo a capital, a cidade de Tenochtitlán, certo? Aonde que fica ali na região onde hoje corresponde à cidade do México. Tenochtitlán era maior que a maioria das grandes cidades europeias na época. Como que os espanhóis conseguiram conquistar Tenochtitlán? Como que os espanhóis conseguiram conquistar o Império Inca? Como que os espanhóis conseguiram conquistar outras tribos ali da América Espanhola? Como que os portugueses conseguiram conquistar as diversas populações indígenas aqui na América? Bom, o que é mais comum na teoria dos historiadores sobre a conquista da América, basicamente, nós temos 4 grandes causas da conquista. Bom, a principal delas e a mais aceita é que os europeus, não que eles tenham objetivamente trazido isso, mas veio com eles. Talvez depois até se aproveitaram, sem dúvida alguma, disso. A causa das doenças. Doenças como varíola, a influenza, a gripe, outras doenças como sarampo, e entre outras muitas doenças que geraram diversas epidemias, tá? Em todas as Américas, Norte, Central, Sul, que dizimaram comunidades, às vezes, inteiras de populações indígenas, facilitando a conquista dos povos indígenas pelos europeus. Pra vocês terem uma ideia, o último imperador azteca, tá? Aquele que sucederia o imperador dominado por Hernán Cortés, por assim dizer, o imperador Montezuma II, ele morreu de varíola, uma doença transmitida por um vírus terrível que foi trazida pelos europeus, ok? Não se sabe ao certo a origem da varíola, né? Sabe-se, por exemplo, que múmias egípcias, né, que foram encontradas, acredita-se que elas estavam infectadas com a varíola. As pessoas que morreram por causa da varíola lá na antiguidade já,
na África Oriental Norte, por assim dizer, lá no norte da África Oriental, onde está o Egito. Mas não se sabe ao certo a origem. Sabe-se, portanto, pelo menos que os europeus trouxeram a varíola para as Américas e ela contaminou milhões e milhões e milhões de indígenas, assim como a gripe. A gripe comum foi suficiente para dizimar também diversas comunidades indígenas, né? Porque a imunidade dessas populações ela era muito fraca comparada com a imunidade que os europeus já tinham adquirido, porque já tinham contato com essas doenças. Aqui nós temos uma imagem, tá? De um indígena infectado pela varíola, uma doença que gera várias manchas, né? Erupções, digamos assim, que geram muitas vezes até pus na pele. Então vejam aqui vocês que ele está com essas erupções na pele, tá? E está à beira da morte, literalmente falando. Essas aqui são representações do que estava acontecendo com os indígenas, feitas depois da conquista, né? Esses desenhos, mas que ajuda a ilustrar o mal que isso fez. Então imagine vocês numa época que não havia vacina, que não havia. Hoje a varíola acredita-se estar erradicada, tá? Graças, tá? A vacina desenvolvida pelo inglês Edward Jenner em 1798, quando ele percebeu que pessoas que se infectavam com a varíola bovina, que trabalhavam ordenhando vacas, e se infectavam com uma espécie de varíola que havia no gado, não adquiriam a varíola chamada varíola humana, aquela mais severa que levava à morte. Então, o que ele fez? Ele pegou um menininho de 8 anos de idade lá, certo? Que estava, aliás, infectou, melhor dizendo, aquele menino, injetou nele o pus da varíola bovina, tá? E depois também fez o mesmo naquele menino, injetando o vírus da varíola humana, por assim dizer. E percebeu que ele não ficou doente, ele não sofreu com a enfermidade da varíola humana. Depois disso, ele continuou fazendo vários testes e em 1798 ele publicou a sua descoberta, que, ao que todos dizem os cientistas, foi a primeira forma de vacinação desenvolvida, por assim dizer. E a vacina da varíola foi sendo popularizada ao longo do século XIX, inclusive foi trazida ao Brasil já no século XIX, começou a ser aplicada, né? Por exemplo, uma das causas da revolta da vacina no Rio de Janeiro, de 1905, portanto, mais de um século depois da invenção da vacina, ainda havia necessidade de vacinar aqui no Brasil, foi o fato da vacina da varíola ser obrigatória, compulsória na cidade do Rio de Janeiro. Esse tema é um tema que pode cair na prova, porque nós estamos em meio à pandemia e tudo o que está acontecendo aí vocês bem sabem. Bom, outras causas da conquista, tá? Não foram apenas as causas das doenças, mas também a causa das rivalidades internas. Por exemplo, entre os astecas, havia diversas tribos que eram dominadas pelos astecas, e aquelas que tinham medo de ser dominadas pelos astecas, ou que traíram os astecas antes que os mesmos o fizessem contra eles. Por exemplo, os astecas, como vocês bem sabem, escravizavam, capturavam as tribos menores ao redor, forçando elas a trabalharem, obrigavam essas tribos a pagar tributos em produtos, em ouro, em penas de animais sagrados e de aves raras e assim por diante. Também pegavam aqueles homens para fazer sacrifícios humanos. Então isso gerava muita rivalidade. Um império, como o Império Azteca, certamente teve como base também a dominação contra outros povos. Então, o que Hernán Cortés, por exemplo, fez? Um dos povos, os tlaxcaltecas, tá? Que foram um dos povos que se aliaram a Hernán Cortés. Eles não tinham sido dominados pelos astecas. O próprio Montezuma, imperador asteca, acreditava que eles ficariam do lado dos astecas, mas eles, ao serem dominados pelos espanhóis, eles preferiram ficar ao lado dos espanhóis contra os astecas, sabendo que os astecas tinham um poder razoavelmente considerável e era uma das formas de vencer aqueles que
sempre foram superiores a eles, no caso, os astecas. Mas também outras tribos que tinham realmente sido dominadas pelos astecas, facilmente também se aliaram aos espanhóis. Os historiadores estimulam aí que aproximadamente 50, 70 mil indígenas se aliaram a Hernán Cortés na dominação do Império Azteca. Então percebam que os indígenas também escravizavam uns aos outros, dominavam uns aos outros, que a maldade nesse aspecto está no ser humano. Não eram apenas os europeus. Os europeus vieram aqui e fizeram também um estardalhaço. Mas não são apenas eles que fizeram isso na história, né? Entre os indígenas acontecia isso, entre os africanos também acontecia isso, entre os asiáticos. Infelizmente, escravidão, dominação, exploração é algo que diz respeito ao ser humano e à oportunidade disso acontecer muitas vezes. Muito bem. Um outro fator da dominação foi a questão do armamento. Como muitos de vocês sabem, por exemplo, os astecas, eles trabalhavam o ouro, mas o ouro é ineficiente para fazer arma de fogo, porque é um metal menos resistente que o ferro. Então, o que acontece? Eles tinham muitas armas de pedras, algumas pedras até sofisticadas para a época, armas de pedra sofisticadas para a época, escudos de madeira, eles usavam também lanças, usavam porretes de madeira, não vou lembrar agora o nome técnico da arma que eles utilizavam, mas eram armas evidentemente inferiores. Eles não tinham cavalos ao seu lado, os espanhóis trouxeram os cavalos para a América, tanto é que os indígenas, quando viram Hernán Cortés montado em cavalo, e os espanhóis chegando naquelas embarcações suntuosas, muitos deles acreditavam estar tendo contato com os deuses, porque nunca viram aquele animal, não tinham visto aquelas armaduras, aquelas armas, e assim por diante. Então, os espanhóis tinham armas de fogo, tinham espadas de ferro, tinham armaduras, tinham os cavalos ao seu lado, inclusive cederam cavalos, por exemplo, para os tlaxcaltecas lutarem também contra os astecas. Eu estou dando o exemplo dos astecas, mas isso valeu para toda a América, tá? Os portugueses também se aliaram a tribos indígenas aqui no Brasil contra outras tribos indígenas, tá? Como, por exemplo, quando os portugueses tiveram que expulsar os franceses do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, eles também se uniram a tribos indígenas que eram contrárias à dominação portuguesa e aos indígenas que os portugueses se aliaram ali. Então, isso era comum, tá? Muito bem. Um outro fator foi o fator do conhecimento dos povos indígenas locais. Os espanhóis, eles conheciam, através, inclusive, de outras tribos indígenas que relataram a eles, que se aliaram a eles, conhecia as estratégias desses guerreiros indígenas, sabia como dominar esses impérios, estudaram esses impérios antes de os destruírem, tá? Procuravam conhecer um pouco, às vezes até fazer contato com esses povos e os traíam, como aconteceu, por exemplo, na dominação de Pizarro e o Império Inca. Pizarro chegou a aprisionar Atahualpa, o último imperador inca, tá? E traiu os incas quando sugeriu aos incas que trouxessem prata e ouro em grande quantidade para ele e que ele, evidentemente, soltaria o imperador sequestrado, digamos assim. Ele não soltou o imperador sequestrado, matou o imperador, certo? E ficou, evidentemente, com toda a riqueza que aqueles incas trouxeram até ele. Bom, assim ele ficou sabendo que havia uma enorme quantidade de prata e ouro na região do Império Inca e, a partir de então, começou a dominá-los de uma forma até relativamente fácil. Não todo o Império Inca. Havia regiões onde grupos resistiram por mais tempo. Mas vejam que os espanhóis usavam dessa estratégia. Eles procuravam conhecer também para depois dominar. Muito bem. Os portugueses não fizeram muito diferente aqui no Brasil, tá? Embora a situação do Brasil seja diferente, porque no Brasil as tribos indígenas eram menores, tá? Os povos estavam mais dispersos. Para vocês terem uma ideia, acredita-se que no Brasil havia cerca de 5 milhões de indígenas na época da conquista, tá? Só no México havia no mínimo 15 milhões, tá? E desses 15 milhões, grande parte era asteca. Então, o número de indígenas no México, na região do Império Inca, Peru,
região ali da parte da Bolívia, Colômbia, até chegando na região do Chile, Equador, por assim dizer, havia muito mais indígenas concentrados do que aqui no Brasil. E num espaço menor, porque o Brasil é um território enorme, tá? Então, 5 milhões de indígenas aqui no Brasil, espalhados em comunidades com, no máximo, 2 mil indígenas, alguns milhares de indígenas apenas, a maioria até menor do que isso. Então, eram aldeias. Então, a conquista portuguesa, ela foi mais paulatina, tá? E ela foi um tanto até quanto mais amistosa, entre aspas, do que na América Espanhola, onde os espanhóis tiveram que enfrentar impérios mesmo, né? Muito bem, então esses são os 4 fatores principais de dominação: doenças, rivalidades internas, armamento e conhecimento dos povos. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem que demonstra, uma representação que demonstra o Hernán Cortés. Reparem vocês aqui, na figura central é o Hernán Cortés, com os seus aliados e com indígenas tlaxcaltecas, com os seus armamentos, né, evidentemente inferiores, no geral, aos dos espanhóis, dominando, tá, os seus adversários aqui, os astecas, massacrando os astecas, por assim dizer. Então, essa imagem é uma cópia de um dos 80 desenhos que constam em lienzo Tlaxcala, tá? Obra feita por artistas indígenas da cidade de Tlaxcala, onde viviam os tlaxcaltecas, inclusive na época, a região, né? No século XVI. O homem representado a cavalo, quase no centro da imagem, é Hernán Cortés, o grande conquistador do México. Ao lado dele estão os tlaxcaltecas, ok? O nomezinho complicado para pronunciar, né? Ainda havia outros, havia olmecas, toltecas, existiram várias populações com o mesmo nome. Eu até brinco com os alunos, até os pipotecas poderiam ser encontrados lá, mas pipoteca é um nome de um delicioso salgadinho tipicamente paranaense, por assim dizer. Tá, não tem nada a ver com a aula. Beleza, pessoal? Bom, eu trouxe um texto aqui, é um texto, meu Deus, um texto que pode ser cobrado como um suporte, tá? Da historiadora Cristina Gurgel, uma pesquisadora que fez uma pesquisa bem interessante sobre as doenças, ok? Que infectaram as comunidades indígenas da América, as populações ameríndias, por assim dizer, e o impacto dessas epidemias. E um resumo aqui, na verdade, é um recorte de vários textos do livro, que estão ali entre a página 115 e 118 da obra dela, ajuda a entender um pouco dos efeitos dessas doenças, e é um texto que pode cair no exercício federal. O texto diz assim, ó: presume-se que a gripe causada pelo vírus influenza se propagasse na Europa desde o século XII, ou seja, na Europa a gripe já se propagava desde o século XII, portanto na Idade Média Europeia. Quando atravessou o Atlântico, no período das grandes navegações, das conquistas, atingiu uma população imunologicamente incompetente, ou seja, os indígenas, por não conhecerem essas doenças, não tinham o sistema imunológico forte o suficiente para resistir a elas. Daí uma causa do extermínio de grande parte dos indígenas. Acredita-se, pessoal, que em 100 anos de conquista, mais de 50 milhões de indígenas perderam suas vidas por causa de epidemias constantes, ok? Muito bem. Lembrando que não é só a questão da ausência de vacina, é a ausência de qualquer tratamento adequado e até do conhecimento de transmissão dessas doenças. Os europeus mesmo sabiam muito pouco sobre essas doenças, tá? Muito bem. O vírus da influenza, por exemplo, tem alta capacidade de mutação e adaptação. Se multiplicam nas células do trato respiratório, misturam-se às secreções ali existentes e são transmitidos por partículas de aerosóis, ou seja, gotículas através do ar, né? Ao se respirar, tossir ou mesmo falar. Algo parecido com o coronavírus, né? Então, eles podem fazer essa ligação aí com o que nós estamos enfrentando. A primeira epidemia de gripe no Brasil teria ocorrido em 1554, tá? Já, evidentemente, epidemia no sentido de uma mortalidade enorme, tá? Numa determinada região, mas ela com certeza chegou antes, né? Na capitania de São Vicente,
São Vicente, para quem não lembra, a primeira vila fundada no Brasil por Martim Afonso de Souza, quando, a partir de 1532, teve-se início, de fato, aquilo que ficou conhecido como Brasil colonial. Tá? 1500 a 1530, Brasil pré-colonial. Uma conquista, conhecimento do território, contato com os indígenas, levavam para o Brasil, etc. e tal. A partir de 1530, sai uma expedição de Portugal, e a partir de 1532, funda-se oficialmente, por assim dizer, uma colônia no Brasil, com a fundação da cidade de São Vicente. E seus efeitos foram testemunhados por um personagem ilustre na história do Brasil, Hans Staden, tá? Que foi um europeu, ok? Que acabou sendo aprisionado por uma das tribos do grupo Tupinambá, tá? E ali ele permaneceu como prisioneiro sem que ele adoecesse. Enquanto muitos outros indígenas morriam, ele não adoeceu, ele não morreu. E por que ele não morreu? Por que ele não adoeceu? Porque Hans Staden, evidentemente, por ser europeu, já tinha uma imunidade mais forte. Esse não foi um episódio único, mas vários se repetiram e causaram verdadeiras tragédias entre a população nativa. Foram muitas epidemias, né? Nós estamos vivendo agora uma pandemia. Então, aqui na América, nós tivemos epidemias muito severas. Esse não foi um episódio único, mas vários se repetiram. Já falei, vamos voltar lá. Último parágrafo ali. A perda da população levou à redução gradual do número de nativos, que de milhões passaram a poucos milhares em um curto espaço de tempo. Por exemplo, no Brasil, de aproximadamente 5 milhões de indígenas, nós não temos hoje 1 milhão de indígenas aí presentes no nosso território, tá? Segundo os dados aí oficiais, por assim dizer. Creio que entre 700 mil, 800 mil, não sei agora de cabeça, realmente não recordo, mas não passa de 1 milhão, garanto para vocês. Então, vocês vejam que houve uma mortalidade muito grande. E uma das principais causas, sem dúvida alguma, se não a principal, foi as doenças transmitidas pelos europeus. Outras causas, sem dúvida alguma, foram o trabalho forçado, a escravidão, né? As guerras justas, por assim dizer, que muitas vezes serviam para capturar indígenas, né? Dos quais não estavam acostumados àquele trabalho, muitos acabavam se viciando em álcool, acabavam cometendo suicídio, não aceitavam a submissão. Na América Espanhola era muito comum isso, né? Os indígenas se tornarem alcoólicos, digamos assim, ou alcoólatras, como vocês queiram, e muitos acabavam morrendo rapidamente, a expectativa de vida diminuía drasticamente, sem falar na escravidão, nas guerras, nas mortes, enfim, por violência ou não, geradas pela conquista. Então, são algumas das ideias que eu queria trazer para vocês aqui, porque podem ser cobradas, tá? Então, estudem isso aqui, tá? As causas das conquistas podem acabar caindo aí, articulando até com biologia, talvez, enfim, questões ligadas à sociologia, sei lá o que pode rolar, tá? Mas é um assunto interessante para vocês estudarem. Bom, como eu não posso deixar de trazer para vocês, até porque é uma coisa que eu gosto muito, trazer sempre uma reflexão dentro daquilo que eu acredito. Vocês devem estar pensando, como o professor Paulo, sendo cristão, pode analisar aquilo que cristãos, certo? Infelizmente, acabaram cometendo contra as populações indígenas. A gente sabe que os espanhóis, os portugueses, os ingleses, tá? Então, tanto protestantes quanto católicos acabaram cometendo erros na história. Sim, cometeram diversos erros. Muitas vezes com vista grossa da igreja oficialmente estabelecida até. A gente sabe, né? A questão é que a religião, institucionalmente falando, ela não é perfeita. Não é perfeita. Mas isso não anula o fato de que a fé seja boa, de que a religiosidade em si seja boa, tá? E uma das coisas que eu trago para reflexão aqui é o que está na Epístola Universal de Tiago, que diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Certo? Por que eu quero dizer isso para vocês, pessoal?
Galera, o problema não é religião. Eu vou provar para vocês isso com uma análise simples. Eu não falei para vocês que os astecas, os incas, também muitas vezes eram cruéis com os povos que eles dominavam, né? Assim como os europeus foram cruéis também com muitas das tribos e dos povos que eles dominaram, certo? Os astecas, os incas, os maias, eu recomendo inclusive o filme Apocalipto, que mostra, por exemplo, o que esses povos faziam com os dominados. Apocalipto, um filmaço que mostra ali como que os astecas sacrificavam também outros indígenas em rituais assim macabros. Escravizavam também, faziam coisas horrorosas, tá? Mas não foram só eles. Os europeus, como falei, também faziam. Africanos faziam uns contra os outros, escravidão, genocídios de tribos contra tribos e assim por diante. Infelizmente, isso é uma prática humana, tá? Não é uma prática exclusiva de uma determinada religião. Às vezes até em nome da antirreligião, como aconteceu na União Soviética, acontece na China hoje, perseguição a religiosos de várias correntes. Mas a questão não é essa. A questão é assim, que independente da religião, existe uma fé pura, uma religião, um religare, que no latim significa ligar a Deus, verdadeira e pura. E o que é isso? Fazer o bem ao próximo. Amar o próximo. Muitos espanhóis foram contrários ao que os seus irmãos faziam contra os indígenas. Muitos portugueses protegeram indígenas, cuidaram de indígenas, denunciaram a maldade que os colonizadores muitas vezes faziam com os indígenas e com os africanos, tá? Então a gente não pode pegar e jogar tudo num pacote, jogar tudo num saco só, dizer os europeus não prestam, os indígenas são bons, ou nenhum indígena presta porque também escravizaram uns aos outros. Não, não é assim que deve ser feito. Ou todos os imperadores africanos, os reis africanos, os príncipes africanos eram maus, porque também existia escravidão lá antes dos europeus chegarem. Não é essa a questão. A questão é que um dia eu creio, e eu creio nisso, vocês podem não crer, mas eu respeito profundamente. Deus vai julgar isso, e Deus sabe separar bem. Então não basta se dizer cristão, não basta falar assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito tal, tenho fé. Se nós não fizermos o que está escrito aí, ó, ampararmos a viúva, ou seja, cuidar dos necessitados, sermos caridosos com os mais fracos, economicamente, sermos caridosos com os mais fracos emocionalmente, fisicamente, tá? Nós seremos cobrados. Então, palavras muitas vezes escondem segundas intenções. Deus sabe quais são as intenções do nosso coração. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês, deixar para vocês. Galera, bons estudos, uma boa semana para vocês, fiquem na paz, Deus ilumine todo mundo. Abraço.